A live é sobre o uso de mídias sociais pelas crianças e adolescentes. Nós vamos falar um pouquinho e eu vou abordar mostrando para vocês algumas razões que eu pesquisei e encontrei que eu considero razões assim importantes, essenciais a serem consideradas aí pelos pais por conta do uso das mídias sociais pelas crianças. Razões pelas quais eu acho que a gente precisa ter muito cuidado no uso das mídias sociais pelas nossas crianças, tá? Então vamos lá, para a gente falar um pouquinho sobre isso, antes da gente abordar, só queria reforçar para vocês que todas as nossas lives anteriores estão disponíveis no meu canal do YouTube, tá? Diana Cavalcante. Então lá no projeto Conectando-se à Realidade tem várias lives. Essa já é a nossa 12ª live dentro desse projeto, onde a gente vem abordando aí sobre o uso de telas eletrônicas pelas crianças. E as lives estão disponíveis, elas ficarão disponíveis, então não deixem de assistir, é muito importante, eu gostaria muito de tê-los nessa interação para a gente discutir um pouco. Cada vez mais que eu leio e que eu venho pesquisando sobre a temática do uso das mídias sociais, na verdade do uso da tecnologia digital e como ela foi construída, cada vez mais eu sinto a necessidade de conversar com outras pessoas, ouvir de outras pessoas, porque eu fico realmente muito assustada, né? E essa temática das mídias sociais e o uso delas pelas crianças já era um tema que muitas pessoas me questionavam, né? Me perguntavam, quando que as crianças devem usar, como devem usar. E aí foi por conta disso que eu antecipei essa live, porque realmente agora na quarentena muitas pessoas estão lidando com isso. E eu quero muito conversar com vocês sobre isso e a gente vai até acabar entrando em uma outra temática aí, que é a temática de como é produzido e por que é produzido, o que existe por baixo da tecnologia das mídias sociais. Então, não deixem de comentar, por favor, falem a opinião de vocês, tá? Nós estamos aqui para discutir, eu acho que enfim, não é nada certo, fechado. Estamos aqui para colocar as perguntas, os questionamentos, para tentar pelo menos pensar diferente, né? Então não deixem de comentar, a participação de vocês é muito importante para mim também, tá? Então, para a gente começar falando sobre o uso das mídias sociais, eu gosto muito da gente refletir um pouco sobre o nosso próprio uso, né? Nós estamos aqui usando mídias sociais. O que são as mídias sociais? São todos esses aplicativos que permitem a interação das pessoas. Então aqui entra Snapchat, Instagram, Facebook, WhatsApp. Todos esses aplicativos são aplicativos de mídias sociais, né? E o que é mais interessante, assim, que eu sempre me questionei com relação às mídias sociais, e quero muito que vocês reflitam também sobre isso, é sobre o meu tempo. Eu sempre me questionei sobre o meu tempo durante o uso das mídias sociais. E agora, estudando muito essa temática, justamente porque ela está dentro do meu tema do doutorado, da parentalidade distraída, eu percebi que eu realmente estava me fazendo um questionamento importante, né? E eu queria justamente que vocês refletissem sobre isso, né? Eu queria que vocês refletissem sobre o tempo de vocês e se vocês, né, se dão o tempo de pensar sobre o tempo de vocês. Fazer uma breve colocação aqui, né? Nós estamos aqui nos interagindo, nós estamos aqui conversando. Algumas pessoas chegaram até essa live porque já sabiam dela previamente, se organizaram, se programaram para estarem aqui ouvindo esse conteúdo. Outras pessoas estavam simplesmente nos seus feeds e de repente a live apareceu por curiosidade, alguém clicou e está aqui agora. Se a gente parar para reparar, se a gente parar para pensar sobre como essas mídias interferem e estão agindo nas nossas vidas, vocês podem, por exemplo, se recordar que é muito comum durante o uso das mídias sociais ou durante o uso do próprio smartphone, enquanto a gente está fazendo qualquer outra coisa no computador ou no celular ou simplesmente na mesa de trabalho com o celular por perto, que qualquer notificação que chega no nosso celular, uma notificação, por exemplo, de que alguém curtiu um comentário seu ou de que alguém te marcou em uma foto, qual é a sensação que você tem diante disso? Né? A sensação é de que eu preciso verificar, né? E você precisa verificar agora. Essa é a sensação que a gente tem.
Só que o que acontece é que a gente não só olha a foto e sai. Estudos comprovam que nessa verificada a gente passa em torno de 20 minutos. Um tempo. E é por isso que eu falei para vocês sobre a reflexão sobre o tempo. Então a gente entra ali, a gente sente essa necessidade, porque essa é uma estratégia utilizada para capturar a nossa atenção. E a gente fica, porque a estratégia da mídia social, de todas elas, o principal objetivo delas, e é justamente isso que eu quero falar para vocês antes da gente abordar a temática das crianças, é manter todos os usuários olhando para as telas o máximo de tempo possível. E eu nunca me esqueço de um dia falando com meu pai, né, que super usa o Facebook, fica ali horas naquele feed do Facebook. E ele falando de como aquilo era fantástico, né? Nossa, usar o Facebook é maravilhoso, né? É gratuito, é de graça. E eu falei para ele, né? É de graça. Você não paga o Facebook. Você não assina o cheque com o Facebook para o Facebook. Outras pessoas pagam o Facebook. Os anunciantes pagam para o Facebook e pagam muito. Que anunciantes, Diana? McDonald's, Coca-Cola, os criadores de conteúdos pagam muito ao Facebook. E eles pagam por um produto. Adivinha qual é o produto? O que é que eles vendem? Eles vendem os seus olhos, eles vendem a sua atenção. É isso que eles vendem, né? E é de graça, olha que maravilha, né? E quando eu falei isso para meu pai, ele meio que se tocou, né? Ele falou, uai, não é que é verdade? E é verdade. Eu estou falando para vocês sobre o uso das mídias sociais justamente para vocês entenderem o que está por trás, né? Como que eles agem. E aí as pessoas perguntam, nossa, Diana, eu já tinha essa sensação, eu já sentia isso. E o mais louco é que a gente sabe disso. A gente sabe que é assim que age. Todos nós sabemos disso. Mas, mesmo assim, nós somos constantemente atraídos. A gente é fisgado por isso, porque existem estratégias neurológicas ali por trás que nos prendem e mesmo sabendo de como funciona, ainda assim a gente fica ansioso e sente a necessidade de pegar e verificar o celular. Então a mesma ansiedade que é produzida durante o uso do celular, porque a gente fica muito ansioso por conta do uso, são reações químicas que acontecem, provocada pelo uso excessivo do celular, né, o uso excessivo das mídias. Quando a gente larga esse celular, ou seja, quando esse nível de dopamina cai por conta desse prazer que você estava tendo, então esse nível cai, a gente tem uma contra-reação, que é uma resposta de um hormônio chamado cortisol, que faz com que a gente fique ansioso. E o que é que resolve essa ansiedade? Verificar o celular. Então, a mesma coisa que nos deixa ansiosa é o próprio antídoto da ansiedade. E aí a gente fica nessa. E aí algumas pessoas perguntam, mas Diana, mas por que isso, né? Por que as mídias sociais agem assim? Adivinha por que elas agem assim? Algumas pessoas não sabem, mas o mercado que mais dá lucro nos Estados Unidos, por exemplo, é o mercado de caça-níqueis. Não é nem beisebol, não é parques, não é filmes, é o mercado de caça-níqueis. E o celular funciona como um caça-níquel, exatamente da mesma forma. A gente puxa para ver, porque essa é uma reação, né? Deixa eu ver o que eu consigo com isso. Deixa eu ver o que eu ganho com isso. E esse ganhar é um ganhar é uma recompensa emocional. É uma curtida, é uma visualização, é um compartilhamento, é um emoji. Essa é a recompensa. E aí você puxa a alavanca do caça-níquel para ver o que você ganha. E nesse caçar, nessa recompensa, você ganha pequenas recompensas ali, né? Recompensas emocionais, que são colocadas estrategicamente na hora certa para capturar a sua atenção, para te envolver. E você passa a maior parte do tempo ali, com os olhos exatamente onde eles querem que esteja, né? Exatamente na tela. Porque existem pessoas pagando para que seus olhos sejam vendidos, para que sua atenção seja vendida,
né? Então não é você que paga a conta para o Facebook, outras pessoas pagam para comprar os seus olhos. Olha que maravilha, e você achando aí que ótimo que é de graça, né? Foi assim que meu pai pensou. E às vezes as pessoas pensam assim, mas nossa, Diana, é tão pouco, né? No caça-níquel, por exemplo, é muito pouco, é uma moeda, né? Mas é constantemente. E é exatamente da mesma forma que acontece. Isso é utilizado de forma estratégica, colocada por equipes de neurocientistas que utilizam do design persuasivo, de todos os gatilhos mentais possíveis, para nos manter sempre assim. E cada vez mais, quanto mais tempo a gente passa diante da tela, mas esses aplicativos acabam nos conhecendo mais, as nossas reações, o que é que nos move, o que é que a gente mais gosta de fazer, e cada vez mais eles vão tendo a propriedade de agir de forma muito precisa nesse sentido, né? E olha que nós estamos falando aqui, ainda estamos na parte de adultos, né? Estamos comentando sobre o nosso próprio uso. Depois a gente vai chegar lá nas crianças e nos adolescentes. Olha, Caetano está aqui falando, realmente a dopamina em excesso é extremamente nociva. Quanto mais você usa, mais ela vicia. E outras atividades que nos dão tanta dopamina se tornam tendenciosas, né? Tendiosas. Isso mesmo, Caetano. De fato, é realmente isso. Então, assim, o objetivo é realmente viciar, é criar um hábito, né? É pouco, é sempre, mas essa é uma estratégia justamente para nos viciar. É uma estratégia viciante. Então, rolar no feed e aí aquela foto que a gente abriu simplesmente para ver, né, quem me marcou, que foto é essa que eu fui marcada, você não olha só a foto, você passa mais 20 minutos ali, depois você arrasta e atualiza o feed e você fica cada vez atualizando, porque o objetivo é nos manter ali distraídos o tempo inteiro. E nesse meio termo aí vem toda a estratégia de marketing, porque isso dá lucro, gente, porque isso gera receita. É assim que funciona. No entanto, o que poucas pessoas não sabem é que cada vez mais as mídias sociais utilizam de vulnerabilidades humanas e principalmente no caso das crianças, isso é muito grave. Isso é muito grave, né? Então, se a gente parar agora para voltar agora na parte das crianças, que é o nosso foco principal aqui, né, que é a pergunta que eu recebo constantemente, né? Quando deixar as crianças? Quando permitir que elas tenham Instagram, Facebook? Qual é a idade? Eu separei aqui 6 motivos, né? Na verdade, 6 razões para a gente discutir, né? Razões pelas quais eu acredito que essas crianças não devem ter acesso às mídias sociais, para a gente estar discutindo. Então, agora que a gente já conhece de fato como que funciona, quais são as mídias sociais, como elas agem, qual o objetivo delas, né? Então, a gente já sabe que ela usa dessas estratégias neurológicas, né, com esse objetivo de capturar a atenção, de nos distrair, de nos manter viciados. E por mais que a gente saiba disso, principalmente nós adultos sabemos disso, todo mundo tem essa consciência. E eu sempre falo, você quando acorda, você pega no celular antes de ir no banheiro ou vai no banheiro com o celular? Então a gente sabe disso, ainda assim a gente usa e a gente dá risada disso, né? Só que isso é sério, porque estratégias neurológicas estão sendo utilizadas. E uma coisa é você comprar e utilizar um produto. Não estou dizendo que os produtos que são anunciados não são bons, mas uma coisa é você comprar e utilizar aquele produto tendo a consciência, né, de que você está comprando realmente, não que você está sendo induzido a comprar, né? Que aquela ferramenta, aquela plataforma está utilizando da sua vulnerabilidade neurológica para te dizer que você precisa de todas as formas e você não tem saída a não ser comprar, né? Então esse é um limite que inclusive existem aí vários empresários, vários
produtores da tecnologia, da alta tecnologia digital, do Vale do Silício, que trabalharam criando essas plataformas, criando botões de curtida, enfim, e que depois de muito tempo sentiram isso, sentiram que estavam andando por um caminho que não era adequado, né? Que tocava em uma parte muito importante da humanidade e que agora estão se organizando, né, a parte em uma associação para tentar mudar um pouco isso. E a pergunta é, algumas pessoas falam, mas como é que a gente muda isso, né? Tem uma forma, por exemplo, de eu me blindar com relação a isso? Existem várias estratégias e eu vou falar para vocês que a gente pode minimizar. Mas eu sinto dizer para vocês que a mudança mesmo só vai acontecer se realmente houver uma mudança no design desses aplicativos, né? E aí exige uma força muito maior, que vai além da gente, né? Existe uma força política por trás, econômica, que não é que não possa ser vencida, não é que não possa ser mudada, é possível sim, mas a gente precisa cada vez mais se questionar sobre isso e tirar essa noção de que a gente precisa viver com isso, que é assim, que esse é o mundo, porque se a gente não se questionar sobre isso, nunca vai mudar. Várias outras coisas foi assim. É a nossa exigência, a nossa demanda que faz essas indústrias mudarem. McDonald's, por exemplo, não vendia salada até ter demanda. Depois que começou a ter demanda, ele passou a vender salada. Então, é possível mudar sim. Mas para que isso aconteça, a gente tem que se conscientizar. A gente tem que pensar diferente, a gente tem que nadar contra a correnteza, a gente tem que se questionar. E a gente precisa muito preservar, principalmente as crianças. Porque se a gente parar para pensar, a nossa geração pode ser aí a única geração, né, que esteja aí no meio do muro, né, que conheça a realidade sem o design persuasivo e agora com, né? Daqui a pouco nós entraremos em gerações aí que nem sabem o que é viver sem isso e, enfim, tentar mudar alguma coisa sem saber como era antes é muito mais complicado, né? Então vamos lá para as razões que eu separei aqui, que eu acho muito importantes, como sendo razões essenciais para a gente começar a se questionar sobre o uso desses aplicativos, que eu não gosto nem de colocar como ferramenta, né? Porque ferramenta é uma coisa assim, é uma coisa que tá lá, a ferramenta, né? Tipo uma bicicleta, né? Uma coisa, a ferramenta tá pronta. Mas eu uso quando eu quero. Eu escolho a hora de chegar e pegar aquela ferramenta e usar. É diferente do celular, que tem um design persuasivo por trás, que não me permite essa escolha. Utilizando as estratégias neurológicas, né, que são utilizadas, não sou eu que digo vou ou não usar o meu WhatsApp. Diante de uma notificação, eu vou usar o WhatsApp. Porque usando da vulnerabilidade humana, de todos os conhecimentos que os neurocientistas e engenheiros estão utilizando lá por baixo, é isso que acontece. É isso que acontece quando você está escrevendo um texto, por exemplo, e chega uma notificação. Você sente a necessidade de ir. Neurologicamente você sente essa necessidade. E você vai lá e clica. E você clica e você passa muito tempo ali. Não é só vendo a foto que você foi marcada. Não é só vendo o e-mail de um colega que pediu, olha, o documento que faltou, você não mandou. Então, não é uma ferramenta. Uma ferramenta é quando eu digo a hora de usar, né? Por isso que eu tenho muito cuidado de falar sobre isso. Porque o discurso é de que é uma ferramenta, de que é uma ferramenta. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Falando agora das crianças, né? Eu até, depois de falar tudo isso, eu até me pergunto, eu não preciso nem falar muita coisa sobre as crianças. Se tudo isso que nós falamos são efeitos e fatos que acontecem com os adultos que já têm um cérebro totalmente desenvolvido, né? Que já têm um sistema inibitório pronto e que, portanto, podem, que muitas vezes não conseguem, mas ainda podem chegar e dizer não, imagina o que acontece com as crianças. E a primeira razão pela qual uma criança não deve usar mídias sociais é justamente essa. Meus queridos, os cérebros de uma criança, o cérebro de todas as crianças, não são desenvolvidos.
por mais digitalmente informada que ela seja, por mais rebuscada que seja a escola com a educação digital, não vai mudar. O cérebro de uma criança não é desenvolvido. Ele está pronto mais ou menos em torno dos 25, 27 anos. Antes disso, não está. E as crianças são muito mais vulneráveis por conta dessa imaturidade cerebral. Seu filho pode ser o mais inteligente possível, o cérebro dele é imaturo. Se tem uma coisa que não evoluiu muito, na verdade quase não modificou desde a época da caverna até agora, é o cérebro humano. É o mesmo. O cérebro de uma criança, ela é vulnerável e ela está sendo atacada por conta das estratégias das mídias sociais, que capturam a atenção delas o tempo inteiro, que as mantêm distraídas o tempo inteiro, que vendem os seus produtos o tempo inteiro. Isso é uma irresponsabilidade, gente. Então, a criança e também o adolescente, que tem características da fase, eles passam por isso e têm consequências muito grandes, né? Por exemplo, várias estratégias são utilizadas para capturar principalmente adolescentes e crianças. Crianças, eles vivem um momento, é a emoção. Adolescentes estão extremamente relacionados com atividade de baixo esforço e alta recompensa. Adivinha? É isso que as mídias sociais usam para satisfazê-los. Eles querem pertencer a tribos. É isso que as mídias sociais fazem, colocam eles nas tribos. Então, utiliza dessa vulnerabilidade, né, dessa vulnerabilidade da idade para tornar essas crianças e adolescentes adictos, para que eles vendam os produtos deles. Né? E eu já falei para vocês aqui, se fala, vende como, gente? Facebook eu uso, não pago nada. Claro, você não paga, quem paga são os grandes anunciantes. Paga para comprar, adivinha o quê? Os seus olhos, meu filho, a sua atenção, a atenção da sua criança que está sendo vendida. Esse é o produto. E você está achando que está usando de graça. Será que é de graça? Né? Que valor é esse? Então, essa é a primeira razão. Essa imaturidade cerebral da criança é a primeira razão pela qual a gente precisa pensar e dizer não para o uso de mídias sociais pelas nossas crianças. A segunda razão é que é extremamente estressante, né? Neurologicamente, hormonalmente falando, é estressante. É como cuidar de uma criança recém-nascida, de um bebê, com todas as necessidades. Quem tem criança aqui, quem já cuidou de uma criança sabe que é estressante. É exatamente dessa forma. É por conta disso que um adolescente no Snapchat, por exemplo, ele sabe que ele manda mensagens e o Snapchat dá o feedback para ela de que ele manteve uma sequência de mensagens ali por 3 dias. Aí ele pensa, nossa, já estou mantendo a sequência por 3 dias, então não posso parar. E aí quando ele entra em férias e vai ficar fora, ele dá a senha dele para outros colegas para que eles mantenham as mensagens dentro da sequência. Então é estressante. É muito estressante e as crianças estão cada vez mais estressadas por conta desse fator também. A outra razão que eu separei aqui para falar para vocês é que é também extremamente entediante e aqui é contraintuitivo, né? Mas é extremamente entediante o fato dessa utilização. Primeiro, porque é justamente aquilo que eu falei com vocês anteriormente, né? Da alta recompensa e do baixo esforço que tem, né, que envolve o uso desses aplicativos e que ao mesmo tempo cada vez mais priva as crianças e os adolescentes da imaginação, da criatividade. Por quê? Porque eles são notificados, eles já têm tudo pronto, então eles não sentem essa necessidade, então ocorre essa privação da criatividade, da imaginação e cada vez mais o uso e a vida digital distancia a criança e os adolescentes da vida real, né? Então isso é uma outra coisa. A realidade já está pronta, já está posta, né? Ele entra ali e pertence àquela realidade e ele gosta disso. A criança e o adolescente gostam. Por quê? Baixo esforço, alta recompensa, uma característica da idade, do desenvolvimento deles. E as mídias sociais exploram irresponsavelmente
essa vulnerabilidade para capturar os nossos filhos, né? Então essa é uma outra razão. A outra razão importante, e essa é muito grave, eu acho que todos aqui já devem ter tido uma experiência com isso, né? Enfim, experiência no sentido ou de ter realmente vivido isso, ou de presenciar, ou de ver, ou de ler, ou de já ter conhecimento sobre esse dado que é muito impactante, né? Que é o fato de que o uso das mídias sociais deprime as pessoas. Deprime as pessoas, então deprime as crianças e deprime os adolescentes também. Não é à toa que hoje 1 em cada 5 crianças tem problemas de saúde mental. Estudos científicos mostram que 2 variáveis subiram excessivamente juntas: o uso desses dispositivos e os casos de problemas de saúde mental. Não tem relação de causa e efeito, porque o tempo ainda é curto para ver esse desfecho. Em estudos não é assim. Para a gente ver um desfecho como esse, a gente precisa acompanhar esses indivíduos por um longo período de tempo. São estudos longitudinais. Para lá na frente a gente vê se uma interferiu na outra, mas elas estão andando juntas. À medida que um subiu, o outro subiu. Elas estão associadas. Associação, né? Pode ter uma terceira variável por trás que interfira? Sim, pode. Mas a força delas duas precisa ser levada em consideração. E você quer pagar o preço para esperar lá na frente e ver o resultado? Então, essa é uma outra coisa que a gente precisa pensar e ter muito cuidado. A outra razão pela qual eu acho que as crianças e os adolescentes, na verdade, os nossos filhos não devem usar mídias sociais, é que eles perdem totalmente a capacidade de ter experiências e fazer atividades fora desse ambiente, né? Como eu falei para vocês, eles ficam acostumados com um nível de prazer, né, por conta da liberação excessiva de dopamina, e eu já expliquei isso anteriormente, né? Então nós temos a liberação desse neurotransmissor de forma fisiológica no nosso corpo. Quando a gente faz coisas agradáveis, tipo andar de bicicleta, ler um livro, jogar a bola, né? Enfim, fazer pequenas coisas que são agradáveis, o nosso cérebro libera gotículas desse neurotransmissor chamado dopamina, que é o neurotransmissor que está associado com prazer. A gente se sente bem, a gente se sente feliz. Só que isso é em doses perfeitas para a gente querer fazer de novo. Isso nos motiva, isso nos incentiva, é fisiológico, é normal, é bom. O que acontece é que o uso excessivo das telas eletrônicas, o uso excessivo das mídias sociais, eles não liberam gotículas de dopamina, eles liberam um balde de dopamina. Então, a gente sente um prazer imenso, não natural, não normal. E quando a criança é acostumada com esse nível de prazer muito alto, isso significa que andar de bicicleta, ler um livro ou fazer qualquer outra coisa que libera gotículas de dopamina não vai chamar a atenção da sua criança. Ele não vai querer fazer isso. Ele acha chato, ele acha entediante, ele acha um saco. É uma competição desleal. É dar murro em ponto de faca. E eu percebi isso com minha filha quando eu estava lá no início e a gente lia muito e adorava livro, conto de fada e aquela coisa toda maravilhosa e ela usando telas ao mesmo tempo. De repente o interesse acabou. E eu querendo brigar, empurrar. Foi então, depois desses episódios, depois de eu me questionar muito sobre isso, que eu percebi que se eu não tirasse essa variável, é dar murro em ponto de faca. Escola, dar murro em ponto de faca, querendo a atenção dos adolescentes, das crianças, pais, todo mundo. Se não tirar essa variável que está interferindo, não adianta. E não adianta também culpar as crianças, tá? E os adolescentes, eles estão sendo vítimas. Então a gente precisa ter muita consciência disso, até porque usar excessivamente, ter esse nível de prazer tão alto, alguns estudos até comprovam que cada vez mais os adolescentes estão se habituando a um nível de prazer altíssimo, altíssimo. E que eles perdem o prazer por qualquer outra coisa natural, por qualquer outra interação natural.
interagir com os pais, interagir com os primos ou qualquer tipo de jogo de tabuleiro que tem ali contato visual, aquela coisa, não interessa, ele não sente mais prazer fazendo isso, entendeu? Justamente por conta dessa competição desleal que acontece devido a essa reação, né, corporal, hormonal, neurológica e que faz isso. Então a gente precisa ter consciência disso. Se a gente não tiver consciência disso, a gente não vai sair do lugar. E essas crianças vão sofrer. Nossas crianças estão sofrendo, gente. Nossas crianças estão sofrendo. E existe um mercado por trás que ganha com isso, com o fato das nossas crianças estarem com os olhos lá nas telas e que nos falam que nós não podemos viver assim, que nossa criança precisa ficar assim porque ela precisa interagir com metade do mundo. Quando na verdade a gente sabe que crianças, elas precisam manter interações sociais, mas muito mais importante do que isso é manter interações sólidas, principalmente com seus principais cuidadores, pai, mãe, tio, enfim, as pessoas que estão ali. É muito mais importante para uma criança essa conexão forte e real do que manter conexão com 300 primos ou todos os coleguinhas de todas as salas que sua criança já estudou. E a gente acha que a criança tem que falar com todo mundo, todos os dias, todos os parentes, manter essa constante conexão. Isso não é essencial para ela. Entendeu? É um outro equívoco muito grande, e essa é a última razão aqui que eu coloquei, que é a perda da conexão. E isso pode ser também contra-intuitivo, você deve estar falando assim, como assim? É justamente a mídia social que permite o meu filho ficar conectado o tempo inteiro, né? Essa conexão que ele tem através do jogo, né, já que jogam online, essa conexão que ele tem o tempo inteiro através do TikTok, você sente que isso deixa bem seu filho? Esse tipo de conexão, né, com milhares de pessoas, deixa bem o seu filho? Não. A criança, o adolescente, ele não precisa desse horror de conexão, que não é nem sequer real. A conexão precisa ser muito bem estruturada. O que significa isso? A conexão precisa de toque, precisa de contato visual. E aí você deve estar falando, mas eles não podem se tocar agora. Sim, não pode se tocar agora com todas as outras pessoas, mas dentro de sua casa, você, seu esposo, seu filho, quem quer que estejam ali, podem inclusive fortalecer esse vínculo muito para tentar justamente superar esse momento. Isso não significa que não se deve ligar nem falar com colegas. Você pode fazer tudo isso. Uma chamada, inclusive, pode ser uma chamada sem ser de vídeo, para conversar realmente, né? Ligar realmente, que é uma coisa que ninguém faz. Se interage ali daquela forma de curtidas, de vir sua foto, mas interagir realmente, não. Né? O que é interagir? É ligar, é perguntar como é que tá, ouvir, falar, contar casos. Então existe uma grande diferenciação, um grande equívoco e um discurso que vem por trás de tudo isso que a gente precisa ter muito cuidado, né? Então essas razões são razões assim primordiais que eu coloquei aqui para a gente pensar sobre o uso das mídias sociais pelas crianças, pelos nossos filhos, né? Que entra também os adolescentes, principalmente também, que tem aí essa fase de constante dualidade com relação à sua própria identidade. Na verdade, eles estão construindo a sua própria identidade. E essa é uma outra vulnerabilidade que é explorada pelas mídias sociais, essa vulnerabilidade da construção da sua identidade. Então, ele não usa a mídia social como você para rever os amigos lá do jardim da infância. Eles estão nessa fase de construção da identidade, que é muito importante, né? E é a mídia social que está ditando como deve ser a construção dessa identidade. E por mais que você fale, né, e tenha aí todo o seu papel de pai, de mãe, de educador, enfim, de, sei lá, comunidade religiosa, é dar murro em ponto de faca. Então a gente precisa entender isso para a gente começar a tentar reduzir essas influências que nos impede ou de permitir alguma coisa que seja natural,
ou de fazer algo que seja positivo, né? Que estimule realmente a criança, o jovem. E aqui eu já queria vou chegar no final, vou reler aqui as mensagens agora, vocês também podem deixar mensagens, comentários, mas queria só falar para vocês um pouco sobre como essa temática sobre o uso de mídias sociais pelas crianças, né, pelos adolescentes, é tão forte lá fora, né, e já existe, não sei se vocês já sabem, mas existem várias reportagens e documentários que falam sobre os grandes produtores da tecnologia digital que se concentram no Vale do Silício e que 90% deles proíbem de forma extrema os seus filhos de usarem mídias sociais. Então não seria um ponto de alerta se essas pessoas que produzem esses dispositivos, né, que sabem como tudo isso funciona, proíbem os seus filhos de usarem? Existe alguma coisa aí, né? Então, deixa eu só dar uma olhada aqui nas perguntas. Obrigada, pessoal, por acompanharem. Viu? Desculpa também, o nosso início da live foi meio tumultuada. Acabou que precisei fechar a live porque caiu, estava muito ruim a conexão. E, de fato, é isso que acontece. Na verdade, a gente nunca viveu em uma era com tantas informações, muita informação, muito acesso a tudo. Isso é maravilhoso. Mas parece que ninguém quer saber. Ninguém quer saber. O fato das pessoas verem pequenos recortes, chamadas de postagens, é o que as mídias querem nos mostrar. O que você quer saber? O que você quer saber é o que você pesquisa de fato, né? E se aprofunda e pega uma coisa e vai pesquisando profundamente e lendo. Não que você está recebendo distraidamente. Então, eu tenho exatamente a mesma sensação que você. É como se nós estivéssemos realmente vivendo nessa era que tem todas as informações, só que por outro lado, ninguém quer saber. Não importa saber. É tudo superficial, né? Então, tudo aquilo que a gente tem de informação, né? É informação que é passada para a gente através da mídia social. Só que o que a gente não sabe é que a mídia social nos conhece. Quanto mais a gente passa tempo usando a mídia social, quanto mais a gente busca, rola e vai clicando e curtindo, ela vai conhecendo as nossas características. Então ela manda justamente aquilo que nos atrai. Eu tenho certeza que vocês já tiveram essa sensação de estarem ali e de repente recebem uma coisa que você pesquisou ontem. Poxa, eu estava pesquisando justamente sobre isso. Adivinha por quê? Né? Então, isso é outra coisa que a gente precisa ficar atento. Olha, outra pessoa aqui, a Lívia falou assim: eu tenho 4 filhos, 2 no ensino médio e confesso que tem sido mais desafiador controlar. Isso mesmo, Lívia. E todo mundo que tem filhos, principalmente agora nesse período, né, da quarentena, acho que isso se intensificou muito, né? Porque de fato estão todos imersos, né? E aqui eu vou falar para vocês uma coisa que talvez não seja não seja bom de ouvir, né? Os pais não gostam de ouvir, mas também nós estamos muito envolvidos. A gente sente que precisa compensar todas as nossas horas, né, do dia e da noite, ou para recuperar o emprego que perdeu, ou para se superar, ou para trazer agora tudo para o digital, que antes não era assim. E aí a gente acaba sendo consumido por isso o tempo inteiro. Não existe mais tempo de intervalo, não existe mais pausa, não existe mais momento família, não existe mais final de semana. A gente está dentro dessa. E nós também estamos tendo efeito disso. E isso repercute também nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, que também estão ali engajados com aquilo, né? Que tem os pais que precisam do tempo deles e, portanto, colocam as crianças lá, né? Dos adolescentes que recebem, como eu já falei, esses aplicativos, têm acesso a isso e entram dentro dessa, né? O uso mas as crianças, os adolescentes precisam do conteúdo escolar, que é disponibilizado pela internet, né? Várias pessoas falam isso, se justificam com relação a isso. Mas eu sempre faço uma outra pergunta. É para tela da aula da professora que seu filho está sendo atraído?
Ou esse tipo de tela é aquela tela que ele fala, cansei, não quero mais. Posso ir pro meu joguinho? Posso ir pro meu Instagram? Ou então fica assistindo a aula com o Instagram aqui. Para que tipo de tela que ele está sendo atraído? Porque, por exemplo, usar o Word e Excel não tem design persuasivo ali por trás. Não tem uma estratégia que fala, use o Word, use o Excel. Você já viu uma criança? Quero usar o Excel! Como tem pedindo para assistir o vídeo do YouTube? Não tem. Porque nessa plataforma não tem o design persuasivo que tem por trás da mídia social. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é que a tecnologia é ruim, não é. É que existem estratégias por trás de alguns aplicativos, e a maioria deles são esses, né, as mídias sociais, que utilizam dessas estratégias de mudança de comportamento, que fazem tudo isso que eu acabei de falar para vocês, que captura a nossa atenção, que tem como objetivo nos manter engajados. Isso significa olhando o tempo inteiro para as telas, para que eles possam vender os produtos. A gente se distrai, a gente tem várias consequências na nossa saúde. Eu não vou entrar nisso aqui agora, já falei em várias outras lives, enfim, desde saúde mental até ocular, enfim, muitas coisas, né? Então, existem essas diferenças, e as que são mais nocivas são as mídias sociais. São as que são mais nocivas. E principalmente se elas estiverem em um dispositivo que é onipresente, como o celular. Isso significa, por exemplo, que se você tiver suas redes sociais, suas mídias sociais, e aqui, né, eu já fiz isso porque eu já faço isso. Aí eu vou explicar como é que eu faço isso para vocês. No computador e no celular, por exemplo, você tira tudo. Isso significa que você determina a hora que você vai sentar no computador, por exemplo, no meu caso, né, que trabalho com isso. E vou fazer as postagens, vou fazer toda a arte, vou editar o vídeo, vou liberar no computador e fecho. O computador não está comigo o tempo inteiro, ele não é um objeto onipresente que está no meu bolso. Entendeu? O celular está. Então, o fato de fazer isso, de certa forma, me tira um pouco essa tentação. E aí eu boto o aplicativo, por exemplo, do Instagram no meu celular, na quarta-feira, que é o dia de fazer justamente a minha aula ao vivo, né? E eu faço isso já no horário, e por isso vocês estão me vendo aqui em uma transmissão no celular. Eu faço pelos dois canais, pelo YouTube e pelo Instagram. Mas ainda assim, ainda sabendo de todas essas estratégias, de todo o design persuasivo que tem por trás, ainda assim nós somos atraídos, seduzidos por isso. Porque é uma vulnerabilidade humana, entendeu? E enquanto não houver uma modificação do design desses engenheiros que estão aí por trás disso, nós estaremos constantemente sendo atraídos para os dispositivos eletrônicos. Isso porque a gente fica em uma briga ali de ansiedade, por ter que conferir a foto, ter que ver a curtida, e no momento em que eu desligo, por outro lado, eu tenho uma contra-reação de um outro hormônio, que é o cortisol, que também nos deixa ansiosos, e que nos deixa tão ansiosos que a única coisa que faz diminuir essa ansiedade é pegar o celular. O antídoto para a ansiedade provocada pelo celular é o próprio celular. Olha que coisa. Então, não é para dizer, é meio que utopia com distopia, de fato, é meio utopia com distopia. Mas a gente precisa se questionar, a gente precisa fazer as perguntas e a gente precisa analisar principalmente como estão as nossas crianças, porque elas estão sendo reféns dessa captura. E o que é mais interessante é que os adultos de hoje olham para as crianças, por exemplo, usando os celulares e todas as mídias sociais possíveis, desde o YouTube e tudo, e falam, nossa, esse menino é fantástico, olha para isso. Ele faz coisa que eu não faço no celular, né? E eu já ouvi muito disso, de pessoas que falavam com outras crianças na rua, e eu ficava reparando, né? E o que mais faz o adulto de hoje falar isso é justamente o fato de que essa habilidade de mexer com o celular foi muito tardia para ele. Então, comparado com a criança que já nasceu nessa era, é uma habilidade fantástica. Só que o que ele esquece é que essa habilidade fantástica
faz com que crianças percam habilidades naturais e presentes na nossa infância, que eram realmente habilidades fantásticas. Habilidades, por exemplo, de criar exatamente o ambiente em que elas iriam entrar para brincar. De ter a iniciativa, que é justamente uma parte extremamente importante e que diferencia muito o ambiente virtual do real. Por exemplo, o brincar é sempre quando a criança inicia, quando ela dá o pontapé inicial. É diferente, por exemplo, da atividade programada, que a criança recebe, o objetivo é esse, você vai fazer isso. A brincadeira não. A brincadeira parte dela, né? Faz de conta que aqui é isso, você é aquilo. Eu nunca me esqueço de uma vez eu brincando com minha filha, ela me chama, vamos brincar de mamãe e filha, e eu sou a filha, é óbvio, ela é a mãe. E aí ela me bota no lugar e fala assim, faz de conta que aqui é a cama. Aí você tá dormindo. Aí faz de conta que você bota a mão assim e pergunta, cadê mamãe? Aí você faz de conta que você chora. Aí ela já vai falando de tudo que eu tenho que fazer. Aí eu vou lá e faço tudo. Cadê mamãe? E ela, mamãe tá aqui no quarto. Pode dormir. Aí depois ela, agora faz de conta que mamãe vai sair. Aí ela sai do quarto. Aí volta. Filha, olha o que eu trouxe pra você. Aí ela veio com a cachorrinha no colo. Aí eu falei, mamãe, você trouxe um cachorrinho. E ela, não é um cachorrinho. Ela fez assim, faz de conta que é uma criança. Aí eu, mamãe, você trouxe uma criança, mamãe. Aí ela, sua irmãzinha. Eu fiz, mamãe, eu nem sabia que você estava grávida, mamãe. Aí ela faz de conta que não é grávida, é adotada. Eu achei no shopping e trouxe. Então, assim, é um faz de conta em tudo. Não tem nada ali. É um quarto, onde só tem eu e ela. E ela cria aquilo e nos joga lá para dentro. É diferente do ambiente pronto, que é tão fantástico. Do joguinho, tá pronto. Ele não cria nada, ele só vai para lá. Então, esse grande equívoco, por exemplo, de sempre elogiar um fato, uma habilidade digital que envolve on-off, que envolve combinações binárias, um único arrastar. É só isso. O quebra-cabeça você não precisa encaixar como a gente encaixa no real. É só pam, pam, ele encaixa. O pintar não é o giz que quebra, a ponta que diminui, a superfície que você precisa pintar. É pinta. E a gente, isso não é fantástico, gente. Se você parar para reparar, isso não é fantástico. Fantástico é aquilo, aquela criação, aquilo que está dentro da criança e que a gente poda quando a gente entrega isso para as crianças. Quando a gente entrega justamente esses dispositivos que têm esses ambientes luminosos, que promovem essa satisfação e esse prazer provocado pelo excesso de dopamina, que faz com que eles não queiram mais sair dali, porque baixo esforço, alta recompensa, e é isso que está associado com o desenvolvimento daquelas crianças e adolescentes, é isso que a idade quer, baixo esforço, alta recompensa, e é isso que eles têm. Então você acha que ele vai querer sair do iPad maravilhoso, que tem toda aquela fascinação para ele, para sentar e fazer um jogo normal? Ele vai falar, que chato. Ele vai falar, que tédio. Não quero. E se isso se manter ao longo do tempo, né? E isso pode se manter aí ao longo do tempo, a depender desse vício, adolescente, adultos, jovens, e existem estudos que já mostram isso, eles se sentem tão entediados com tudo da vida real que eles não veem sentido na vida. E a gente sabe que existem muitos casos de adolescentes e adultos jovens, né, que se cortam, se torturam, que provocam suicídio, que não veem sentido na vida. Então, não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é para ficar dando risada, né? É para, no mínimo, eu sempre falo, no mínimo,
O meu objetivo de toda live, de toda coisa que eu falo é fazer com que você, no mínimo, observe. Só isso. Observe. Né? Então, depois de tudo isso que eu falei, quem ficou aqui, quem ouviu, uma parte que seja, eu só peço que você faça uma coisa. Observe. Observe agora com outro olhar. Observe você, o seu uso, como você se sente em relação ao seu uso. E agora que você já sabe que sua criança é muito mais vulnerável, observe sua criança. Observe um bebê diante de uma tela. Pupila dilata, reação do excesso de dopamina. O olho chega, lacrimeja. Meu avô falava com minha filha quando ela usava. Olha, fica tão vidrada, tá achando tão bom, ó, o olho chega, lacrimeja. Ele não sabia que essa é uma reação do excesso de dopamina, dilatação das pupilas. Então, observe. Observe as crianças. Observe a sua criança, crianças que estão ao redor de você. Se a gente não chegar junto, se a gente não nadar contra a correnteza, a gente nunca vai mudar. E a gente já mudou muita coisa. A gente já fez, por exemplo, sair de uma caixa de cigarro a foto de uma mulher grávida fumando para estar bem grande lá. Fumar causa câncer. Foi a gente que mudou isso. Foi a gente que mudou isso. A gente mudou, por exemplo, de acordo com a nossa demanda, pedindo, a gente fez, por exemplo, o McDonald's oferecer salada. Porque a demanda foi essa. A gente mudou isso. Então, o que eu quero falar para vocês é: observem, se permitam pensar diferente, se questionem e busquem. Busquem informações, busquem outras coisas e lembre-se sempre que é outra estratégia das mídias sociais. Elas sempre estarão te oferecendo aquilo para confirmar aquilo que já tem dentro de você. Não é à toa que nós temos aí problemas relacionados com questões políticas, porque reafirma aquilo. Então é importante, por exemplo, pensar diferente. Sugestão: siga uma pessoa que pense totalmente diferente de você. Porque os nossos dados, o nosso avatar está sendo desenhado pelas mídias sociais. Eles sabem exatamente o que nos atrai. O que a gente pesquisa, o que a gente gosta. E até a resposta de como é o clima depende de tudo que a gente busca. Se você, por exemplo, colocar lá no Google, meu filho é, ou meu filho tem, a resposta vai ser diferente de cada mãe, que vai depender do que cada mãe constantemente vem pesquisando. Se você é uma mãe, por exemplo, que tem alguns sinais de que a criança não interage, eu acho que meu filho tem autismo, começa a ver muita coisa sobre isso, você vai botar lá no Google, meu filho tem, ele autocompleta, autismo. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Vocês entendem que não é meio que... É meio que ele te dá o que você quer ouvir, não é verdade? Então, você imagina uma criança diante disso. E aí, a resposta final para a pergunta: quando eu devo deixar o meu filho usar Instagram, mídia social, TikTok? Aí eu deixo para vocês. Porque essas são as razões, essas 5 razões, 6 razões que eu separei para vocês, mais relevantes, né? Na verdade, são razões essenciais, assim, né? De estrutura, de desenvolvimento. E aí vocês pensem como vocês acham que isso pode interferir na vida das nossas crianças. Né? E eu sempre falo, eu estou aqui, é muito pela minha filha também, porque ela faz parte disso. Dentro da minha casa, né? Ela tem um comportamento que a gente controla, é tudo muito positivo, já conseguimos evoluir muito, mas ela vive nesse mundo. Então é minha missão também enquanto mãe dela, porque quero que ela viva bem nesse mundo com as tecnologias, porque eu quero que ela tenha isso, que ela tenha a capacidade de escolher quando ela vai ver o WhatsApp dela e não que ela seja atraída por toda notificação que seja, que venha. É justamente porque eu quero que ela tenha a escolha que eu estou aqui falando com vocês toda quarta-feira sobre um assunto que ninguém fala da forma como eu falo, andando contra a corrente, né? Sentindo que eu estou perdendo os pais cada vez que eu falo.
Cada vez mais eu perco paz. Eu falo, eu nunca vi um negócio que eu realmente não utilizo nada, porque só o que eu faço é perder. Mas é por ela que eu tô aqui. Ó, deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas aqui. Jana, obrigada mais uma vez por estar aqui, tá? Como sempre, participando. Renata, obrigada, viu? Ó, nós temos dificuldade com isso, imaginem nossas crianças, isso mesmo, Rê. A gente começou a live, não sei se você estava no início e meu tempo já está acabando, justamente falando do nosso próprio uso, de como a gente é atraído, de como a gente, quando, por exemplo, recebe uma notificação de que a gente foi marcado numa foto, a gente sente a necessidade imediata de verificar. E a gente não só olha a foto, a gente passa mais 20 minutos ali. Estudos comprovam que é em torno de 20 minutos que a gente gasta. E estudos comprovam também que a gente precisa de mais de 10 minutos para voltar para o estado de concentração. Imagine uma criança no vídeo do YouTube. Toda hora um vídeo novo. Então, se a gente sente, observa e faz esse exercício de sentir em nós mesmos, né? E fazer essa autoavaliação, a gente pode agora, entendendo que a criança é muito mais vulnerável, transferir isso para elas e imaginar o que pode acontecer com elas. Não é? Gente, ó, meu tempo vai acabar e toda vez acaba, eu nem consigo me despedir de vocês. Então, ó, muito obrigada por todos estarem aqui, pela participação mais uma vez, ó. Um beijo.